Fala aí pessoal, beleza? Jardel Vilela aqui do nosso podcast Prosperidade 360. E hoje mais um tema interessantíssimo, importantíssimo para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar da importância da comunicação assertiva e eficaz. E para abrilhantar o nosso podcast, o nosso YouTube, eu trouxe aqui o meu amigo Aulus Ferraro. Esse meu amigo que é engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, mestre em sistema de gestão, consultor, coach e professor de oratória. Ele que tem uma base muito interessante nessa parte de comunicação, teve aí uma grande inspiração do seu pai, que foi mestre em comunicação, ministrou aulas em diversas faculdades e hoje traz pra gente esse tema de tão grande importância na sociedade, nas empresas, nas famílias, no ambiente religioso. Fala aí, meu amigo Aulus, como é que você tá? Belezinha? É um prazer estar aqui hoje, Jardel, no seu podcast. Já aprendi muito com você aí nos nossos encontros presenciais aí sobre finanças e também no próprio podcast. Muito boa aí sua iniciativa. Meu amigo, eu que sou grato aí por você ter gostado do curso e tá gostando aí do nosso podcast. E agora eu quero saber de você quais os tipos de comunicações e por que as empresas devem investir tempo e dinheiro na vida dos seus funcionários. Existem diversos tipos de comunicação. A comunicação escrita, que a gente vê através de jornal, a falada por meios de comunicação aí como televisão, rádio. Tem a comunicação também não verbal, que é aquela onde nós manifestamos o que estamos sentindo, passamos essa comunicação para outras pessoas por meio de nossa fisionomia, nossa postura, gestos. Mas vamos tratar aqui da comunicação verbal. E uma comunicação eficaz é aquela onde temos o interlocutor, o receptor, dentro da comunicação propriamente dita, porém feita de forma clara e objetiva, de modo a não ter qualquer tipo de má interpretação. Meu amigo, esse tema é muito interessante dentro das empresas, que a gente vê muitos ruídos entre o chefe, entre os subordinados, entre departamentos e setores, e a gente vê essa dificuldade ao enviar uma mensagem através do WhatsApp, através do e-mail. E seria muito interessante quando um chefe ou alguém do setor tiver alocado em outro escritório ou em outro lugar, fazer uma chamada de vídeo para que eles se vejam olho a olho, essa comunicação gestual, e essa comunicação venha a ser muito mais eficaz, não é verdade? Por que é tão importante investir em uma comunicação eficaz nas empresas? Imagina uma informação mal transmitida, os impactos negativos que isso pode gerar, em clientes, em fornecedores, até mesmo nas relações entre colegas de trabalho. Por isso que é importante a gente investir, para você ter o quê? Assertividade nos processos. De forma geral, as pessoas elas não estão preocupadas em transmitir as informações com clareza e objetividade. Então, assim, os processos eles não saem os mais assertivos possíveis. Então, os profissionais, independente do cargo, todos eles têm que ter em mente que você tem que transmitir de forma mais clara possível, com facilidade, lembrando que você tem aí pessoas de níveis diferentes, que você tem que ter uma comunicação diferente para cada tipo, para cada cargo, cada nível, para que os seus objetivos aí sejam alcançados e a empresa tenha resultados extraordinários. Quando a gente fala também comunicação eficaz nas empresas, é você também ser transparente, é o gestor dar mais detalhes de tudo que está acontecendo com os seus colaboradores. Então, os colaboradores eles se sentem parte do negócio, eles se sentem valorizados. E também o que acontece? Nisso, eles têm aquela sensação de pertencimento
E o que vai gerar em relação a isso? O engajamento e a motivação deles. Só traz benefícios. Além do que, os funcionários, quando recebem essa comunicação, quando eles têm mais conhecimento do que está acontecendo, dessa forma clara e objetiva, por parte da empresa como um todo, dos seus gestores, de forma transparente, você tem também o quê? Diminuição de conflitos entre eles. Os conflitos muitas vezes surgem quando os funcionários estão inseguros, não sabem o que vai acontecer, ele não sabe o futuro, ele não está dentro desse processo de comunicação da empresa. Então há uma desconfiança, etc. Que você reduz muito, melhorando o clima organizacional pela comunicação eficaz. Meu amigo, e agora nesse tempo de isolamento social, onde a esposa está em casa, onde os filhos estão estudando em casa, onde o marido chega mais cedo, qual a importância da comunicação dentro do ambiente familiar? E como melhorar essa relação de comunicação dentro de nossas casas? Conta pra gente aí. Todos nós queremos melhorar a nossa relação em família. E uma comunicação mal feita muitas vezes prejudica isso. Se a gente quer que a nossa harmonia doméstica melhore, a gente tenha uma melhor relação com todos os membros da família, a gente tem que focar na comunicação eficaz. Quais os passos que a gente poderia seguir? Um deles seria a gente gerar um espaço de confiança, dar voz a todo mundo. Tem muita gente, filhos, etc., e tal, que muitas vezes eles não falam as suas ideias, os seus pensamentos, às vezes até esposas mais tímidas e tal, com medo de serem julgados. Então, todo mundo tem que se sentir ali parte, tá? Integrante desse processo de comunicação, sem receio de ser julgado. Tá? Um outro ponto também que a gente pode explorar aí é a comunicação não verbal. Alguém está falando com a gente, toda a nossa postura, toda a nossa expressão corporal indica que a gente não quer estar ali. Então a gente muitas vezes está com o pé virado para a porta, está já com a expressão ali do nosso rosto ali de impaciência. Isso atrapalha muito o processo de comunicação ali e a nossa relação entre as pessoas. O Ernest Hemingway dizia que quando as pessoas falarem, escute completamente. A maioria das pessoas nunca escuta. Então a gente deve dar um outro ponto também que a gente deve lembrar, é nisso a gente está fazendo o quê? Quando a gente faz o contrário, quando a gente presta atenção para tudo, é importância. A gente tem que demonstrar, para qualquer membro da família que esteja falando, a gente tem que demonstrar interesse. Vamos começar a fazer isso, tá? Uma esposa, ou o filho, ou o seu pai, o seu marido está falando, você para o que você está fazendo, depende, né? Se a pessoa está cozinhando ali, não vai largar tudo. Mas você para e começa a prestar atenção, de forma mesmo de verdade, né? Demonstra interesse com o que a pessoa está falando ali, é a coisa mais importante do mundo. Como que ela vai se sentir valorizada e agradecida? E a gente aos poucos vai mudando a própria pessoa. Quando a gente fala, a gente quer que os outros prestem atenção, não é? Você está mexendo no celular, lá você está falando, vai falando que eu estou prestando atenção. Não está prestando atenção, está ouvindo, mano, não está prestando atenção. E isso traduz o que também? Respeito. Respeito ao outro. Não é? Quem está falando, você tem que dar respeito, tem que ter respeito também. É importante lembrar, nessa relação também, muitas vezes quando a gente está falando, a gente não é dono da razão. Quantas vezes já aconteceu com outras pessoas, até com a gente mesmo, né? E a gente está falando de forma até agressiva, porque você tem certeza do que está falando, as pessoas estão como que duvidando, não estão concordando com aquilo. E você atropela todo mundo, fala de forma agressiva, fala alto. Quando você termina de falar, às vezes o seu pai mais experiente, sua mãe, eles com a voz lá baixinha, dão uma informação que você não tinha, que derruba todo o teu argumento, e você é inclinado a dizer, você tem razão.
a pessoa não sabia disso. Então, assim, a gente não tem que dar voz ao outro, escuta, veja o que o outro tem a dizer, né? E uma coisa muito importante também, nesse processo de comunicação, no ambiente da família, aí, muitas vezes a gente está... A esposa liga para o marido e está falando, e ela toda hora fala, você está aí, o marido está mudo, está calado. Muitas vezes, às vezes, está até passando um e-mail, ela está falando ali. Então, a gente faz isso muitas vezes, né? Sem perceber que isso magoa, que isso vai aos pouquinhos destruindo a nossa relação familiar. Então, ouvir ativamente o que é? É você de vez em quando fazer sei, não, é verdade, não, eu concordo com você. Então, você demonstra que você está acompanhando o raciocínio da pessoa. Isso funciona muito bem por telefone, né? Você precisa ter esse feedback que você está ali, que você está participando do processo de comunicação. Então, essas dicas em relação à comunicação eficaz na família melhoram muito a relação entre todos os membros da família. Agora, qual a importância no ambiente religioso desse líder religioso fazer um curso de oratória, de comunicação, para ser bem entendido pelo seu público? Qual a dica que você dá para essas pessoas que querem ingressar ou querem melhorar a sua comunicação para o seu público? Tudo que a gente falou em relação à família se aplica também no ambiente religioso. Você tem ali, no processo de comunicação em relação ao pastor, ele deveria fazer um curso de oratória, um curso de comunicação para ele passar a mensagem de forma mais assertiva. Então, e principalmente o quê? De forma que as pessoas se interessem, né? Que as pessoas estão indo ali, saindo de suas casas, estão passando ali um tempo muito grande ouvindo o pastor ou o padre, né? E quando você vê pessoas preparadas no ambiente religioso para passar essa comunicação, o público aumenta muito, as pessoas chamam outras pessoas, ficam mais interessadas e elas absorvem melhor o conteúdo. Quando você tem uma pregação maçante, muitas vezes que não se deve fazer nunca, ficar só lendo, isso daí é terrível, você derruba o espectador e isso torna chato, né? Então nunca o pastor, padre, seja lá quem for, o palestrante espírita, deve ler, ele tem que se preparar para transmitir aquela mensagem, treinar bastante, certo? Hoje eu vou falar sobre o quê? Vamos falar sobre um assunto diferente que eu não domino muito. Eu não vou ficar lendo. Então, a pessoa que está fazendo a pregação ali, ele tem que se preparar bastante e ter técnicas de oratória, contar histórias, né? Então, as histórias elas são muito interessantes, que elas atraem a atenção das pessoas. Todo mundo vai contar a história, todo mundo para, todo mundo começa a prestar atenção de forma diferente. E como eu falei que em relação à família, aquela comunicação ali de indivíduo para indivíduo, essa questão do respeito também, de você prestar atenção. Às vezes você tem uma pessoa nova entrando no ambiente religioso e muitas vezes ninguém se aproxima para conversar com essa pessoa. Então ela está chegando nova ali, as pessoas têm que se aproximar e ter uma comunicação no sentido de fazer ela se sentir acolhida. E ela se sentir importante. Por isso que esse processo de comunicação também é muito importante. Em relação à família também, né? Como a gente falou, se aplica também nessa comunicação de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes isso vai influenciar na permanência ou não dessa pessoa em determinado ambiente religioso. Dom da comunicação. Agora você me diz, as pessoas nascem com esse dom ou você acha que elas aprendem ao longo da vida essa técnica de oratória, essa técnica de falar bem, essa técnica de comunicar bem? Fala pra mim, o que você acha, meu amigo?
Muitas vezes a gente conhece pessoas que parece que nasceram com o dom da comunicação, né? Desde bem pequenas se expressam muito bem, sem nenhuma dificuldade, são pessoas extrovertidas e que sabem transmitir bem a mensagem. Isso acontece. Agora tem outras que muitas vezes são tímidas, às vezes até irmãos, né? Completamente diferentes um do outro, e eles aprendem. Qualquer um, na verdade, pode se tornar um bom orador, pode aprimorar seu método de comunicação, né? E ser uma pessoa, uma comunicadora muito bem sucedida, certo? Então, desmistificando o que muita gente pensa, certo? Uma crença ilimitante que faz ela não se desenvolver, todos podem aprender sim a falar, independente se foram tímidos ou não. A gente tem casos aí como o Rodrigo Cardoso, palestrante, que aparece muito aí na internet. Ele, lá no YouTube, tal, sempre divulgando aí conteúdos, ele relatou que ele era muito tímido quando era criança, né? Se tornou uma pessoa, você olhando ali, um bom comunicador, bastante extrovertido, né? E o meio ambiente influencia também? Influencia muito. Por exemplo, filhos de radialistas acabam se tornando radialistas também, né? Palestrantes profissionais, os filhos seguem o exemplo dos pais, apresentadores de TV, os filhos vão ter os seus programas também. Tudo, os 3 pontos aí falados acontecem. Agora, entretanto, é preciso o quê? Que a pessoa queira se tornar um bom comunicador, queira aprender. Então ela tem que se esforçar, e se ela não tem esse dom que ela nasceu com ele, ela pode aprender sim, com curso de oratória, né? Então, querer é poder, como se diz, né? Então a vontade é predominante, então todos podem aprender sim. Um exemplo que eu gosto muito de dar é Demóstenes, que é um orador da antiguidade, né? Da Grécia Antiga, e que ele foi um dos maiores oradores da história da humanidade. E ele era gago. E ele venceu a gagueira, e todos diziam para ele que ele nunca iria se tornar um palestrante. Não só se tornou, como se tornou um dos maiores palestrantes de todos os tempos. Meu amigo, agora tem aquelas pessoas impulsivas, aquelas pessoas que não pensam antes de falar, aquelas pessoas que não têm papas na língua. O que essas pessoas têm que fazer para segurar a língua? Esse é um grande problema, né? As pessoas falam muitas vezes antes de pensar, né? E fazem besteira, né? Causam um grande problema para si mesmos. O que a gente pode fazer então para segurar a língua? Uma dica que eu dou seria o teste da fofoca, né? Por exemplo, você sabe de alguma coisa, ficou sabendo de alguma coisa que você está doido para compartilhar com outra pessoa, né? Então você procura uma pessoa para você não fazer isso, né? Então, ao longo da conversa, está conversando com ela, você tem aquele impulso fortíssimo de você contar essa novidade, essa bomba, né? Mas você não vai fazer, vai segurar. E aí você tropeça e fala. Não sei por que isso. A gente está acostumado a fazer isso, né? Então você procura uma outra pessoa, tá? E você eu escorreguei, eu não vou fazer. Então aí você está treinando assim a sua mente para você não falar na hora errada, não falar o que você não quer falar na hora errada para a pessoa errada, né? Outra coisa importante também, interessante para a gente treinar isso, né? Segurar a língua, a gente não falar besteira, se comprometer, né? Depois, se prejudicar depois, é a gente, às vezes a gente briga com alguém e a gente xinga essa pessoa baixinho, né? E você está desabafando por você. O que pode acontecer? Esse xingamento, tá? Esse desrespeito sair em voz alta, sem querer, sem você querer. E o que pode acontecer com isso? Você pode romper uma amizade por conta disso, né? Provocar uma separação ou até uma demissão, né? Você fala isso pro seu chefe.
né? Trata de forma desrespeitosa uma dessas pessoas. A gente não quer isso. Então vamos evitar xingar a pessoa, falar algo que não deve ser dito, nem não só baixinho, mas nem em pensamento. Tá? Não vamos, quando a gente pensar nisso, não afaste esse pensamento. Tá? Às vezes a gente tem pensamentos ou fala baixinho de pessoas que a gente ama. Né? Então, vamos fazer esse teste, vamos fazer esse treino, não é? Porque o maior prejudicado quando se fala antes de pensar somos nós mesmos. Né? Agora, caminhando para o final do nosso podcast, gostaria que você deixasse algumas ferramentas, alguma dica para os nossos ouvintes de como a gente pode melhorar a nossa comunicação no nosso dia a dia como um todo. A gente pode empregar, sim, no nosso dia a dia, algumas ferramentas para a comunicação pessoal. Como a gente já disse antes, devemos ser bons ouvintes, ouvindo de forma ativa. Não é diferente de você ficar em silêncio passivamente quando a pessoa está falando, é você prestar atenção, né, se interessar pelo que está sendo dito, né, mostrando que você está dando importância, que a pessoa é importante, e também, de vez em quando, mostrar que você está acompanhando o raciocínio. Eu concordo, está certo isso, realmente isso já aconteceu comigo também, simplesmente um simples dá motivação para a pessoa continuar falando, e ela sabe que você está ali acompanhando o raciocínio dela durante a comunicação. Um outro ponto é não interrompa ou fale junto com a pessoa que está falando. Então ela tem que ter o tempo dela, o espaço dela. Às vezes nós somos ansiosos, né? A gente quer logo falar, e nessa ânsia da gente falar o que veio à mente naquela hora, muitas vezes a gente não ouve o que a pessoa está dizendo. Né? E além de ser extremamente indelicado, o que muitas vezes a gente não quer que aconteça conosco, né? E a gente faz sem perceber com outros. O outro ponto seria você permanecer o respeito, né? Tendo respeito pela pessoa. Né? Sempre você tem situações delicadas ali que você às vezes falta com respeito, fala de forma indelicada, então a gente lembrando sempre de manter esse respeito. Na comunicação eficaz, a gente não pode deixar de perguntar caso a gente tenha dúvida, né? E também fazer sempre perguntas objetivas e claras, muitas vezes para confirmar o que foi entendido. Isso são chamadas de perguntas de confirmação. Né? Você vai repetir o que a pessoa falou para ela dizer, não, realmente é isso que eu quero dizer, ou não é isso, não foi isso que eu quis dizer, foi outra coisa. Então você, às vezes, acha que entendeu. Então, uma pergunta de confirmação, você vai ter certeza de que foi entendido. Né? Numa relação, para a gente, na comunicação eficaz, para a gente também manter aquele clima de harmonia, de respeito, a gente tem que atentar ao nosso tom de voz. Às vezes, a gente falando de forma um pouco mais agressiva, parece que a gente está gritando. Eu já vi muitas situações assim, a gente não mudou em nada o nosso tom de voz, o volume da nossa voz continua exatamente igual, mas a gente falou de uma forma mais agressiva, ali a gente se alterou um pouco e a pessoa pode estar gritando, e não está. E outra coisa também é você, às vezes se exalta, a gente se exalta e a gente acaba aumentando o volume da nossa voz também. E isso acaba interrompendo esse processo de comunicação. A gente lembrando também da nossa postura, né? A própria postura nossa, a expressão corporal que a gente fala, né? Não só a postura, mas os gestos e tudo mais, pode causar uma má impressão. Então a gente tem que ter toda uma postura, toda essa expressão do nosso corpo, de forma que a gente está ali presente, prestando atenção, com todo respeito, sem cara de deboche, né? de impaciência, de olhar para cima, olhar para baixo, virar a cabeça. Não, vamos estar ali integralmente. A pessoa está falando, ela é a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Aquela questão de criticar, a gente vai criticar de maneira objetiva e construtiva. Né?
justamente para a gente manter essa comunicação da forma mais eficaz possível e não destruir o processo de comunicação. A pessoa já fica revoltada, já fica abalada com às vezes uma crítica destrutiva, né, totalmente desnecessária, que não vai acrescentar em nada e vai até colocar a pessoa em estado de defesa. Na hora de a gente argumentar também é importante a gente se utilizar de exemplos, né? Exemplos muito importantes, se fixe na memória da pessoa que a gente está falando e facilita o processo de comunicação. Outro ponto aqui é a gente evitar usar mais, tá? Mas, né? Porém, eu gostei da sua ideia, mas ela precisa de ajustes. O que acontece? A pessoa ela fica na defensiva. Então, assim, você, na verdade, você destruiu o elogio que você fez quando você colocou o mais. A pessoa, quando ela ouve o mais, ela foca exclusivamente na crítica. E ela esquece do elogio que foi dado. E ela sai dali mal, né? Com uma má impressão ali de você, assim, e contrariada. Então, ao invés da gente colocar o mais, eu gostei da sua ideia, mas ela precisa de ajustes, então se eu gostei da sua ideia, bota um E. E a gente pode pensar até em estratégia para melhorar a eficácia dessa ideia aí, né? Olha só que coisa interessante, você falou a mesma coisa, mas você de forma alguma você criticou, né? Um ponto importante também é a gente saber silenciar quando necessário. Às vezes a gente está ouvindo pessoas nervosas, ansiosas, tá? Então, ou até às vezes quando estão bastante chateados conosco, né? Então ela falando ali está desabafando. O silêncio, muitas vezes ali, é a melhor coisa que a gente faz, né? É uma sabedoria nossa. Ficar em silêncio quando necessário. A pessoa vai se esgotar, vai falar. Então, uma outra coisa nesse processo aí para a gente melhorar, que a gente já disse antes, né? Fale conforme seu público. A gente não vai manter o mesmo diálogo, o mesmo nível de comunicação para públicos diferentes, não é? Não só de nível de conhecimento, mas também com faixa etária, não é? Às vezes com nichos diferentes. Você não vai falar com uma criança da mesma maneira que você fala com um adulto. Você não vai falar com o seu colega de trabalho, seu amigo íntimo de infância, da maneira que você vai falar com tua mãe. Entendeu? E a questão do entendimento também. Você vai se colocar no nível daquelas pessoas para que elas entendam, para que a sua comunicação seja de forma clara e objetiva. Meu amigo Aulus Ferraro, muito obrigado aí por você ter separado esse tempo valioso aí da sua agenda para estar conversando com a gente aqui do nosso podcast Prosperidade 360. Esse tema de grande importância que é a comunicação assertiva e eficaz em todos os ambientes que a gente citou aqui, familiar, empresarial, religioso, de grande valor as suas explicações. Espero ter uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre outros temas de grande valor para o nosso público e nossos ouvintes. Jardel, foi um prazer participar do seu podcast e eu já me coloco à disposição para uma próxima oportunidade, que você pense aí em algum tema interessante para os seus ouvintes, seja na área de oratória, comunicação e também projetos futuros. Tá? Te desejo aí muito sucesso, tá? Parabenizando mais uma vez aí essa iniciativa. Tá bom? A gente mais pra frente aí pode continuar contribuindo com um pouquinho da nossa experiência. Um forte abraço. Tchau, tchau. Eu que agradeço, meu amigo. Pessoal, agradeço por você ter ouvido o nosso podcast Prosperidade 360. Agora a gente está colocando também os áudios junto com as imagens lá no canal do YouTube. Espero que vocês gostem. Um abraço. Tchau, tchau.